O conteúdo desse vídeo está bem informativo porque você vai conhecer todas as polarizações dos transistores bipolares de junção. Muita gente me pergunta qual é a tensão que tem que aplicar na base, no coletor e no emissor de um BJT para estar na região ativa, estar no corte ou na saturação. Essa aula vai resolver isso facilmente, já tome nota aí para você não esquecer mais. Eu sou Wagner Rambo, sejam muito bem-vindos, acessem raiza.com.br, invistam em equipamentos para o seu laboratório de eletrônica, nas suas compras por lá tem o cupom WRKits Raiza que garante 7% de desconto em toda a loja. Vamos para o vídeo de hoje, segura aí. Se você quer desenvolver projetos profissionais, precisa da ferramenta adequada, recomendo para você o Altium Develop. Ferramenta para você testar hoje a versão Trial, tem um link exclusivo para você que nos segue, desenvolver as suas placas de circuito impresso do zero, desenhe o diagrama esquemático, faça simulações, compartilhe com sua equipe porque é tudo online, você pode utilizar as ferramentas Altium com a maior praticidade, até obter os arquivos Gerber para mandar fabricar o seu circuito. Recomendo demais um software sensacional para o seu projeto porque o seu projeto merece o melhor. Altium Develop. Quando você memoriza essas regras fica bastante simples e eu trouxe os 6 exemplos aqui para transistor NPN e PNP. Os PNPs geralmente não são ensinados porque a regra é basicamente a inversa do NPN. Tem algumas peculiaridades, mas em geral você pode considerar como o inverso. Inclusive, se você analisar as diferenças nos datasheets, verá que os parâmetros do PNP têm o negativo na frente, o sinal de menos, justamente porque é o complementar do NPN. Mas vamos entender então as regiões de operação de um transistor bipolar de junção. São 3, que é a região ativa, saturação e corte. A região ativa é quando o transistor está na sua região linear. Significa que ele está polarizado de tal modo que permite a amplificação de sinais, tanto para o NPN quanto para o PNP. Ambos têm a sua região ativa. A saturação é quando ele está saturado, e eu utilizo no intuito de ter uma chave eletrônica, podemos dizer assim, que seria o equivalente à minha chave fechada. Então, transistor em saturação, chave fechada, transistor em corte ou transistor desligado seria o equivalente a uma chave aberta. Resumindo, como amplificador, região ativa, como chave utilizo saturação e corte. Para obter estas regiões corretamente, eu preciso polarizar o dispositivo. Quando falamos em polarizar um transistor, nada mais é do que garantir as tensões necessárias no coletor, na base e no emissor, para respeitar as regras de polarização, que são as regiões de funcionamento do componente. O 1 aqui é a região ativa, eu trouxe um exemplo prático, depois vamos medir as tensões para você ver. Estou utilizando o BC547, um NPN de uso geral, mas a regra vale para qualquer NPN, e para o PNP o BC557, regra vale para qualquer PNP. Para o NPN estar na região ativa, é bem simples. A tensão de coletor precisa ser maior que a tensão de base, e a tensão de base, por sua vez, precisa ser maior que a tensão de emissor. Tensão de coletor maior que a de base, tensão de base maior que a de emissor. VBE deve estar próximo de 0,7 volts para o transistor de silício, que é a maioria utilizada nos dias de hoje. VBE é a tensão entre base e emissor. Saturação. Tensão de base tem que ser maior que a tensão de coletor. Tensão de coletor maior que a tensão de emissor. VBE próximo de 0,7 volts. E no corte eu tenho um VBE que é próximo, eu tenho um VB que é próximo a um VE, ou seja, uma tensão de base próxima à tensão de emissor. VBE próximo de 0. Com isso, o transistor encontra-se desligado. E é assim que funciona o dispositivo.
No NPN você vai ver que é basicamente o contrário. Olha só, na região ativa, eu preciso que a tensão de emissor seja maior que a de base e a tensão de base maior que a tensão de coletor. VBE é próximo de menos 0,7 volts. Veja que é exatamente o oposto do NPN. VC, VB, VE. Aqui VE, VB, VC. 0,7 menos 0,7. Viu só que interessante? Naturalmente, para saturação será o oposto. Aqui é VB, VC, VE. Aqui é VE, VC, VB. Ou seja, tensão de emissor precisa ser maior que a tensão de coletor e esta maior que a tensão de base. VBE é próximo de menos 0,7 volts. VB próximo de VE. VBE próxima de zero. Ou seja, no corte temos basicamente a mesma regra. Eu quero manter o dispositivo desligado. Para isso, basicamente eu tenho que manter a minha tensão VBE próxima de zero. Tá entendido? Não vamos entrar em cálculos nesta aula, para isso tem cursos como de áudio e amplificadores profissionais e vários vídeos no canal onde eu já demonstrei como calcular polarização, especialmente para a região ativa. A saturação é bastante simples, mas eu trouxe aqui exemplos de circuito para você testar na sua bancada. Esse aqui está na região ativa, transistor de 3K no coletor, o emissor direto no terra para facilitar, e um divisor de tensão na base. Geralmente nós polarizamos assim, quando eu quero o transistor na região ativa. 18K e 1K vai prover uma tensão de base, de modo que eu mantenha essa relação para a região ativa. Na saturação eu tenho 10K no coletor e 1K na base, direto nos 12 volts. Estou alimentando tudo com 12 volts. Emissor no terra. Vou garantir estas condições para que esse transistor esteja em saturação. Corte. 10K no coletor, 1K para o terra, emissor direto no terra, para manter estas condições aqui. E veja que interessante, no PNP eu posso basicamente flipar os valores, ou seja, inverter de posição. O emissor vai ligado direto a 12 volts, o coletor tem a mesma carga, só que agora é para o terra, esse da região ativa, e o divisor de tensão, 1K veio para cima e o 18K veio para baixo, viram? Houve a troca aqui, a inversão. E o mesmo para saturação e corte, ó, com inversão de valores. O motivo dessa inversão é respeitar as tensões do transistor, especialmente no que tange o conceito de VBE. Podemos abordar este tema em maior profundidade em algum vídeo futuro, caso você tenha interesse. Então já deixe o comentário e deixe o like. Se tiver interesse, é só falar que podemos trazer em conteúdos futuros. Mas basicamente eu tenho aqui o PNP em saturação. Então a lógica de saturação é oferecer um potencial em zero na sua base. Vai conduzir do emissor para o coletor no sentido convencional e prover a minha tensão sobre a minha carga. E no corte eu mantenho um VBE próximo de 0 volts. A diferença entre a tensão de base e a de emissor. Perfeito? Vamos ver o circuito prático e medir as tensões, comprovando todas as regiões de operação. E você pode printar a tela, que esse desenho no caderno já traz o resumo completo de tudo que você precisa para polarizar os transistores daqui para frente. Estou alimentando com 12 volts da fonte de bancada. Aqui está o NPN na região ativa, saturação e corte, e aqui o PNP, região ativa, saturação e corte, exatamente como o esquemático demonstrado. Vamos medir as tensões deste circuito aqui, comprovando as 6 regiões de operação para os dois componentes, dois tipos de componentes, NPN e PNP, cada um com 3 regiões. Pegando o voltímetro, na região ativa eu tenho uma tensão de coletor de 9,53 volts, base 631 e emissor zero, porque está no GND. Então veja que a VBE é próxima de 0,7 volts, tensão de coletor maior que a tensão de base e esta maior que a de emissor.
região ativa. Na saturação, vamos medir agora, no coletor temos bem próximo de 0 volts, como você está vendo aí. Tensão de base, temos bem próximo de 700 mV e emissor em 0. VBE está próxima dos 700 mV ou 0,7 volts. A tensão de base é maior que a tensão de coletor, que é um pouquinho maior que 0, portanto maior que a de emissor, que é 0. Saturação. E no corte eu posso medir direto aqui o VBE. Como o emissor está em 0, o VBE é direto à tensão de base, então muito próximo de 0 volts, como você vê aqui. Transistor encontra-se no corte, a tensão de coletor é próxima dos 12 volts da alimentação. Nos PNPs, ocorre o inverso. Tensão de emissor, quase, são os 12 volts, porque ele está ligado nos 12, um pouquinho abaixo, mas tudo bem. Tensão de base 11,34, tensão de emissor 1,93. Tensão de emissor, aqui foi a de coletor, desculpem, tensão de coletor 1,93. Então tensão de emissor maior que a tensão de base maior que a tensão de coletor. Esse está na região ativa. Eu posso medir a VBE próximo de 0,7 volts. Se eu colocar o vermelho na base, eu vou ter o valor negativo, como a teoria nos diz, ó, menos 0,63, então ele está na região ativa. Saturação, emissor, 11,97 volts, base 11,22 volts, coletor 11,93 volts. Tensão de emissor maior que a tensão de coletor e este maior que a tensão de base. E o VBE deve estar próximo de menos 0,7. E é isso aí que temos. Transistor em saturação. E o próximo, vejo a VBE aqui, deve estar próxima de 0 volts. É isso aí, 5 milivolts. Transistor em corte. Vimos na prática ativa, região ativa, saturação e corte do NPN e também do PNP. Existem técnicas da eletrônica analógica em que nós vamos trocar as regiões de operação de forma dinâmica. Um exemplo típico são os amplificadores em classe AB. Quem já estudou sabe que um amplificador em classe AB mantém os dispositivos próximos do corte, praticamente em corte. Quando excursiona o sinal, eu tenho eles na região ativa. No classe B, eles estão de fato em corte e quando excursiona o sinal, entram em região ativa, o que significa distorção no cruzamento, porque eu saio do corte para a região ativa e não estou em um momento de quase corte, como no AB. Então esse é um exemplo de mudança dinâmica de polarização de transistor. Perfeito? Se gostam desse tipo de conteúdo, já sabem, peçam mais nos comentários. Concluímos mais um vídeo, muito obrigado por sua audiência, maratone o canal, se inscreva, considere ser membro. Um abração e até a próxima!